Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação Brasileira de Advogados Regional Ceará, André Aguiar. Como ficarão as cotas de gênero depois da mini-reforma eleitoral? Qual o balanço dos primeiros 10 anos da lei anticorrupção? Vamos falar sobre prevenção de desvios no ambiente corporativo. Ainda, o mercado de trabalho nesse nicho profissional. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. André Aguiar é advogado. O convidado é doutorando e mestre em Direito. O entrevistado é consultor jurídico da FIEC, FEComércio e SEBRAE. André Aguiar é presidente da Associação Brasileira de Advogados, regional no estado do Ceará. E é com o advogado André Aguiar que converso no programa de hoje. Doutor André, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Político mais uma vez. Obrigado pelo convite aceito. Eu que agradeço, Erivaldo. É sempre bom retornar aqui à TV Otimista e ao seu programa com toda essa audiência qualificada que vocês têm. Muito obrigado aí da parte que nos toca e que nos honra muito, inclusive a gente falando aqui antes de começar o programa, do interesse que muitos personagens do meio jurídico têm de vir aqui e que para a gente é uma satisfação ter sempre aqui com a gente pessoas que nos ajudam a pensar, a entender melhor esse mundo jurídico e político tão interessante. A propósito disso, presidente, a gente teve nos últimos dias um artigo publicado no jornal Otimista, assinado pelo senhor, quando o senhor debulha ali alguns aspectos, né, da mini-reforma eleitoral. E ninguém melhor do que quem escreveu o artigo para fazer algumas considerações. Essa mini-reforma, qual o impacto, o alcance, ela melhora, piora, por gentileza? Bom, a mini-reforma eleitoral, ela traz alguns aspectos que solucionam questões ainda nebulosas dentro da seara eleitoral, mas, por outro lado, talvez até pelo um pouco da falta de debate, né, alguns efeitos colaterais acabam aparecendo quando se entra na minúcia da norma, né? É importante a gente deixar claro que o projeto ele somente foi aprovado na Câmara, né, está no Senado, e ainda após a apreciação do Senado precisará da sanção presidencial. Isso. E tudo isso, para que venha a valer para as eleições municipais de agora, terá que ser aprovado até o dia 6 de outubro. Isso. Então a gente tem um curto espaço de tempo ainda para o debate dessa matéria no Senado, que pode vir a modificar esse texto. Mas do texto que foi aprovado na Câmara, chama a atenção, né, alguns pontos. Por exemplo, quanto à cota de gênero, 3 mudanças principais foram elencadas, né? A primeira delas, o estabelecimento da possibilidade de propaganda conjunta onde apenas um dos personagens venha a custear essa propaganda, né? Isso veio a resolver um problema que existia nas campanhas, né? Que a chamada dobradinha, ela sempre era muito presente, por exemplo, uma propaganda casada de um deputado estadual com um deputado federal. Isso. E aí quem custeava essa propaganda, pode só um custear, os dois têm que custear, qual o CNPJ que vai constar lá na propaganda, que é obrigatório. Sim. Então a mini-reforma, ela veio trazer uma luz e tentar deixar essa regra mais objetiva, de compreensão mais fácil, estabelecendo que, é permitida a dobradinha, inclusive entre coligações distintas, coligações majoritárias distintas, né, porque era outro problema. Você imagine um estado como Minas Gerais, que tem 800 e poucos municípios, a realidade local, como elas distingue da questão majoritária. E estamos indo para uma disputa local, né? Exato, exato. Então, em determinados municípios, aquela conjuntura majoritária, ela não faz muito sentido. E é muito ficar engessada, né? E é muito comum você ter deputado estadual de uma coligação fazendo parceria no interior com deputado federal de outra coligação. Acontece demais. Então, a mini-reforma, ela veio, né, solucionar esse aspecto, mas, por exemplo, nesse ponto,
ele passa a permitir que uma candidatura feminina laranja ou estratégica, como alguns gostam de chamar, ela possa receber o fundo eleitoral e custear uma candidatura masculina. Exatamente. Então, na verdade, uma política que seria afirmativa, né, para reduzir essa disparidade entre gêneros, ela acaba incentivando, né, numa análise um pouco mais aprofundada, as candidaturas laranja. Inclusive aqui o Ceará, sem entrar no mérito exatamente do que aconteceu, porque não é exatamente o foco, mas o Ceará, inclusive, teve um caso muito grave de projeção nacional em que a cota de gênero foi fraudada justamente nesse ponto aí, né? Exato. E avança um pouco mais. A mini-reforma, ainda nesse aspecto aí que você coloca, Arivaldo, ela trouxe também a possibilidade ou melhor, ela trouxe para que se configure a fraude, a necessidade, e não possibilidade, de conjunção de dois requisitos. Então, antes, a análise, como nesse caso aí que você citou, ela era subjetiva. O tribunal analisava a situação. Olha, teve lá ato de campanha, a votação ela foi inexpressiva, em alguns casos a pessoa não votou nem nela mesma, né? Então ele analisa a conjuntura como um todo para entender se houve fraude à cota de gênero ou não. Com a mini-reforma, precisa haver a conjuntura de dois requisitos objetivos, que é a ausência de ato de campanha e a votação inexpressiva. Então vamos pegar, num exemplo como aquele que a gente colocou, onde uma candidatura feminina, ela expõe para a sociedade, né, apenas para favorecer o candidato que está na dobradinha com você, por exemplo, uma candidatura estratégica feminina de deputado estadual, que está lá com um deputado federal, ela custeando essa campanha através do fundo eleitoral. Ela já não pode ser enquadrada como fraude à cota de gênero, porque não há a conjunção dos dois fatores simultaneamente. Ela vai mostrar que, não, teve ato de campanha. Ah, mas você tirou 0 votos. Não, aí é outro detalhe, não preencheu os dois requisitos, então não vai considerar fraude. Então, numa análise, como eu disse, um pouco mais aprofundada da realidade, né, do que acontece cotidianamente nas eleições, a gente encontra alguns problemas, né, nessa mini-reforma eleitoral. Eu avalio que o sentido, né, ele até foi bom, veio para esclarecer alguns pontos. Agora, acho que faltou um debate um pouco maior sobre esse tipo de situação. Exatamente. Enquanto isso, e aqui já falando mais para o cidadão André Aguiar, a participação feminina na política ela vai sendo garroteada, porque esses meandros jurídicos acabam meio que dificultando a prática política feminina propriamente, né? As políticas afirmativas, Erivaldo, elas não trazem um resultado de imediato, né? Elas induzem a uma conduta social, ela indica um caminho. Olha, tem que ter a cota de gênero de 30%. Não quer dizer que a política ou que a vontade social seja que haja apenas 30% daquele gênero. O ideal é que se tenha mais, que se chegue a uma igualdade. Ali é um piso, né? Exatamente, mas ali você está induzindo, né, que a sociedade abra os olhos para essa necessidade e que aquilo ao longo do tempo vá prosperando até chegar no objetivo, né, pensado. Quando você colocar obstáculos, né, ou vai modificando aquela política afirmativa sem ter uma definição muito objetiva de aonde você quer chegar, você acaba tornando esse objetivo principal ainda mais longo. Exatamente. Andrei, por força de sua agenda de trabalho e também estudantil, né, você está aí na ponte Fortaleza-Brasília, portanto, tem respirado um pouco dos ares brasilienses, né, que é os ares ali das relações institucionais, do poder, etc. Na sua avaliação e pela sua experiência, nós temos um congresso, um conjunto de forças políticas na capital federal à altura desses desafios que a gente tem visto, que a gente tem comentado, Andrei? Olha, Erivaldo,
Até entendo que a gente evoluiu bastante, né, na maturidade do Congresso. Claro, a construção política, né, ela é ruidosa, né, ela é trabalhosa. É lenta às vezes, né? É lenta, né, até mesmo porque conjuga uma quantidade de interesses muito grande, mas a gente não tem no mundo um experimento que seja melhor do que este. O que é que se contrapõe ao Estado de Direito, a essa nossa forma de fazer, né, política, essa nossa forma de produzir leis, de produzir normas e de funcionamento do Estado? O que se opõe ao Estado de Direito é o autoritarismo, né, que Isso. é pacificado, né, pelo menos no mundo ocidental, porque isso também está muito entranhado na cultura e varia, né, de acordo com a localidade onde você está. Mas há um consenso no mundo ocidental que essa forma é melhor do que o autoritarismo. Exato. Né? Já no mundo oriental, por exemplo, se você for pegar a China, se você for pegar toda aquela região, lá... É um negócio bem verticalizado. Exatamente. Né? E aquilo dali está incrustado na cultura daquele povo. Né? Mas, assim, no nosso sentir, ainda é a melhor forma. E com todos os problemas, né, recentes que nós tivemos, ainda assim a gente teve maturidade institucional, apesar das grandes dificuldades, para ultrapassar e para continuar no trilho e no caminho do Estado de Direito. Exatamente. E nessa linha do tempo que você coloca, André, a gente tem alguns avanços importantes, entre eles, inclusive, está aqui na nossa pauta, que é a primeira década, né, da lei anticorrupção. Se a gente for fazer um corte temporal aí, 10 anos, é muito pouco do ponto de vista da história de uma nação, de um povo, não é nem uma geração sequer. Mas mesmo assim eu lhe pergunto, dá para a gente dizer que essa lei, ela virou algumas páginas que precisariam ter sido viradas nessa história, nesse câncer da cultura brasileira, que é a corrupção? Eu diria que sim, Erivaldo. Veja só, a lei anticorrupção, ela nasce não por uma visão de ser uma necessidade política, uma necessidade social. Ela nasceu aqui no Brasil mais por uma imposição internacional. O Brasil já era signatário de diversos acordos internacionais, né, e se cobrava do Brasil o estabelecimento de uma lei anticorrupção. Foi sob pressão, então. Exatamente. Então, o Brasil já vinha há muito tempo postergando a criação dessa lei e sendo signatário de tratados internacionais que o exigiam, sofreu essa pressão e criou a lei. Você percebe que a lei foi criada em 2013, certo? Em 2014, a Lava Jato estoura. Isso. Então, sequer quando foi criada a lei, se imaginava como que seria efetivamente utilizada aquela lei. É mais uma lei que foi criada sem aquele devido debate dentro do Congresso. Olha, imaginem que se à época da criação da lei, o Congresso e o próprio governo sequer imaginasse que poderia acontecer o que aconteceu na Lava Jato, aquela lei não teria sido aprovada. Entendi. A lei anticorrupção, ela trouxe basicamente a possibilidade de punição da pessoa jurídica diante da existência de ato de corrupção. Foi basicamente isso. E dentro disso, né, ela trouxe lá a possibilidade de acordo de leniência, alguns parâmetros para a criação de programas de integridade, programas de compliance, né, que inclusive a punição da empresa ela passa a ser reduzida a partir do momento em que ela institui um programa de integridade. Mas dentro desse contexto, se você for pegar apenas a Lava Jato, em acordo de leniência, foram recuperados 8 bi de reais, 8 bilhões de reais. Então é algo significativo, né? Claro. Quando você imagina uma lei tão recente. 2013 sai a lei, em 2015 você já tem em torno de 8 bi recuperados. Ou seja, estreou em alto estilo, né? Exatamente. Agora, como toda norma que
tão logo que entra no mundo jurídico, passa por uma turbulência como o nosso país passou, ela começa a sofrer questionamentos que teve, né, ao longo desses 10 anos, eu diria que o maior dos impasses, dos entraves que ela sofreu foi a disputa de competência para a realização de acordo de leniência. Entendi. Onde na norma constava que a CGU, que seria competente para fazer acordo de leniência, o Ministério Público Federal já entendia que ele, por ser titular da ação penal, ele que poderia fazer, e essa disputa envolveu o Congresso, em alguns momentos, com alguns projetos de lei para tentar afastar o Ministério Público, delimitar essa competência, disputa no STF, né, com ações diretas de inconstitucionalidade sendo interpostas para delimitar essa competência. Então, acho que esse foi, durante os 10 anos, né, o maior dos entraves das discussões sobre o tema, inclusive ao ponto de ter questionamento, né, hoje, por exemplo, tramitando no Supremo, para tentar anular os acordos de leniência firmados, por entender que a competência não poderia ser do Ministério Público Federal, por exemplo. Exatamente. Inclusive, seria o primeiro passo para, em seguida, requerer a devolução desses bilhões que foram entregues lá, que é uma espécie de admissão de culpa, né? Quando você entrega dinheiro de corrupção de volta aos cofres públicos. A propósito de corrupção e de lei anticorrupção, Andrei, para a gente encerrar esse bloco, essa lei, ela dialoga de alguma forma com outro setor jurídico de suma importância, que é o setor das falências, das recuperações judiciais, quando, por exemplo, aquela corporação ela age de má fé para burlar aqui e ali. Como que essa lei anticorrupção dialoga com esse procedimento, esses processos de recuperação judicial? Se dialogar, claro, né? Olha, primeiramente, a possibilidade, o que é que acontecia até antes da lei anticorrupção? As pessoas físicas, elas eram punidas e as empresas não. Ou seja, empresa falida, empresário rico, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que as empresas começaram a ser punidas, né, várias delas, como você vai pegar o Odebrecht, você vai pegar a Camargo Correia, as grandes construtoras passaram a entrar numa situação financeira muito difícil e começaram a pedir recuperação judicial. Então, você percebe que o link já começa a partir daí. A partir do momento em que a gente tem uma norma que pode punir a pessoa jurídica, ela começa a sofrer também em todos esses aspectos e começa a necessitar da recuperação judicial. Ou seja, para a gente concluir de verdade, a gente tem aí uma mensagem de que esse crime, nessa tipificação, não compensa para a empresa, né? Porque lá na frente vai ter problema. A gente vai seguir nesse tema, falando de compliance e outros aspectos, Andrei, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Perfeito. Portanto, a gente volta daqui a pouco com André Aguiar, ele que é advogado, nosso convidado de hoje do programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado André Aguiar. André Aguiar é advogado e também pode ser encontrado nas redes sociais. Como é que faz, André? Bom, Instagram e LinkedIn, @AndreAguiarDV. Pode achar lá temas relacionados, né, ao direito, obviamente, e também à política. Exatamente. Eu falei no primeiro bloco sobre sua ponte aérea Brasília-Fortaleza. Me conte mais. Bom, estamos lá, né, no IDP, fazendo doutorado em Direito. Instituto Brasileiro de Direito e Pesquisa. Um instituto, né, que teve como sócio fundador o Paulo Gonet, da Procuradoria da República, que inclusive está aí sendo cotado para o cargo de PGR, e o ministro Gilmar Mendes, né, foram sócios fundadores do IDP. Isso. O ministro agora um pouco mais afastado, mas ainda continua dando aula lá. É o mesmo instituto, desculpa, que promove aqueles eventos em Exatamente, Portugal. Exatamente.
E, obviamente, é uma ótima oportunidade para se debater, né, temas relevantes do mundo jurídico e da política com aqueles que estão lá, né, produzindo normas. Nós temos deputados professores, nós temos ministros professores lá, e para trazer uma compreensão um pouco melhor, né, do que pulsa lá em Brasília, do que está acontecendo, da ordem do dia, das discussões lá. E também um ambiente de network, né? Inclusive porque Brasília respira muito esse aspecto jurídico do mundo dos negócios também, que a propósito disso, entrando aqui em um tema que eu considero também relevante, que é essa, eu diria, nova cultura corporativa, né? Do compliance, de tentar justamente cair na malha fina da justiça, né? Como é que está o compliance na cabeça do empreendedor, do empresário, André Aguiar? Bom, Erivaldo, a lei anticorrupção, como eu tinha mencionado, né, de passagem, ela já trouxe lá a existência do programa de integridade ou programa de compliance como uma das formas de você reduzir as penalidades em eventual ocorrência de irregularidades, né? Então, a partir da Lava Jato, basicamente, as empresas, especialmente aquelas que se relacionam com o poder público, começaram a buscar a implementação dos programas de compliance, dos programas de integridade, né, tanto para evitar problemas com corrupção, né, com conflito de interesses, com irregularidades desse tipo, mas também para, se eventualmente acontecer, você tem uma punição maior, já que as punições que as empresas sofreram na Lava Jato foram, né, significativas. Sim, sim. E isso, né, ao longo desses 10 anos, né, acabou se incrustando muito também dentro do mercado empresarial. Normalmente as grandes corporações vão buscar fazer um relacionamento, né, ou ter negócios com empresas que sejam íntegras também. Até mesmo porque isso traz uma repercussão à imagem da empresa muito grande. Então, você veja, imagine, né, uma grande corporação do setor financeiro, por exemplo, fazendo negócios com uma empresa que está na Lava Jato, ou que esteve na Lava Jato, por exemplo. Aquilo dali vai trazer um dano à imagem corporativa dela e vai refletir nos clientes. Ela trabalha basicamente com investidores. Quem é que vai ter a confiança de colocar aquele dinheiro em uma empresa que estava relacionada com outra da Lava Jato? Num segmento em que a sensibilidade é muito alta, né? Demais, demais. Então, a confiança, né, do mercado, ela retrata, obviamente, bons negócios. E o setor público, por outro lado, começou a caminhar também nesse sentido. Você vê o avanço. A nova lei de licitações, ela traz lá, por exemplo, isso foi um grande debate dentro do Congresso, né, a exigência de programa de integridade nas contratações de grande vulto, né? Esse grande vulto teve um grande debate, o que seria grande vulto? Seria 10 milhões, 50 milhões, e acabou que fecharam numa régua de 200 e poucos milhões, né, 226. É algo ainda só para contratações maiores? Sim, sim, mas já é um indicativo de que o poder público quer contratar com empresas íntegras. Isso vai para o edital, né? Isso vai para o edital, sim, sim, sim. E mais do que isso, agora nessa celebração dos 10 anos da Lei Anticorrupção, a CGU firmou, por exemplo, um acordo de cooperação com o BNDES, onde o BNDES passa a exigir para concessão de empréstimo, né, também empréstimo de valores maiores, que as empresas tenham programa de integridade. O BNB já está passando a exigir para os prestadores de serviço deles também a existência de programas de compliance. Então, quando você olha tanto pelo aspecto privado, né, do mercado privado, quanto pelo aspecto daquelas empresas que se relacionam com o poder público, o indicativo é de que a exigência é que você tenha uma conduta ética, que você tenha uma postura íntegra e, mais do que isso,
você tenha mecanismos para detectar eventuais irregularidades. Entendi. Inclusive porque, Andrei, salvo engano, essa cultura, ou essa nova cultura corporativa que chega, né, em bom termo aqui, em bons tempos no Brasil, é uma das pernas do ESG, né? Justamente o aspecto da governança, que inclusive hoje é um certificado de diferencial no mercado, né? Sim, as duas coisas elas se entrelaçam, né? A partir do momento que você tem uma boa governança, você consegue implementar um programa de integridade que, de fato, ele vem a surtir efeito. Por quê? A base do programa de integridade é o comprometimento da alta cúpula. Então, você precisa que a alta cúpula esteja, de fato, empenhada com aquilo dali e que tenha uma governança para que aquilo funcione. Entendi. Dê autonomia para o setor, para ele investigar, tenha um canal de denúncia que de fato funcione e que seja, né, preferencialmente gratuito, para que você incentive a realização de denúncias e você possa detectar eventuais equívocos. Você cria um código de conduta, né, um código de ética da instituição claro e que sirva para todos. Né, que com não treinamentos, seja... cursos, Exatamente. etc. Então, porque não adianta a cúpula pensar de um jeito e a base está desconectada, né? E também não adianta as normas servirem só para a base, enquanto a cúpula está livre com outra cabeça, né? Exatamente, livre do alcance das normas. Entendi. Então, tudo isso entra num projeto de governança, né, que integral, de fato, né? Exatamente, que de fato gere resultados para que o programa de compliance possa, né, de fato existir e surtir efeito. Agora, quando você fala aí um número de 226 milhões, é um corte muito alto, né, para o perfil empresarial brasileiro. E enquanto que corrupção tem às vezes até no fornecedor da lanchonete Dois Irmãos, né, como eu costumo dizer para ilustrar um pequeno negócio. Como é que faz para capilarizar essa cultura, Andrei? Na verdade, é um amadurecimento, né, cultural. A gente não tinha essa exigência, né, na lei de licitações, que ainda está, né, aí a 8666, e a gente passou a incluir na 14.133. Como é algo que ainda não é conhecido, né, ainda não está espalhado no mercado como deveria estar, as pessoas ainda têm um certo receio, né? Qual vai ser o custo que isso vai ter para mim? Será que qualquer empresa ela consegue implementar um programa de compliance? Eu preciso de uma estrutura muito grande para poder implementar isso? Então, toda essa dúvida, ela passa por uma discussão no Congresso e a opção legislativa foi para, olha, vamos pegar primeiro as empresas que consigam, né, de fato, ter uma estrutura maior para fazer isso. Sim. E vamos tentar pegar aonde a gente gaste um dinheiro maior, aonde tem um dispêndio de recurso maior, para depois a gente pensar nas situações, né, menores. E essa lógica, né, ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Por exemplo, se você pegar os bancos, a BNDES, BNB, ele já estabeleceu outro critério, ele já não é o valor do empréstimo, pelo faturamento da empresa. Entendi. Então, eles estão tentando amadurecer para achar a sintonia fina. Para ramificar melhor. Exatamente, né? Para isso. Para que nem onere demais também a contratação e, por outro lado, né, que consiga fazer uma contratação mais segura sob o aspecto da integridade. Entendi. Andrei, o mundo dos negócios, ele tem valores culturais da corporação, quando é uma empresa familiar de 2, 3 gerações, ainda mais. De qualquer forma, no final das contas, no fim do dia, você vai para o balancete. E aí eu lhe pergunto, já é perceptível que é mais negócio prevenir do que contratar defensores lá na frente, no caso de um negócio que esteja ali meio que pisando na linha da regra? Eu tenho percebido que sim, Erivaldo, dessa cultura, tanto você vai pegar nas grandes corporações o esforço para prevenir, né? Prevenir e reduzir o passivo de processos, porque isso é um gasto,
né, que ao longo do tempo vai lhe trazer, né, um prejuízo maior. Inclusive na reputação, né? Sim, sim. Então, se você pegar as grandes corporações, elas já estão nesse movimento, né, para, vamos tentar prevenir e evitar um passivo de processo, né? E esse amadurecimento, né, das corporações, eles passam a chegar também nas empresas menores, porque a partir do momento que, vamos colocar aqui, uma grande empresa faz isso, ela começa a exigir também dos fornecedores dela. Uhum. Por exemplo, no aspecto trabalhista, ela vai lá, contrata uma empresa de terceirização. A empresa de terceirização presta serviço para ela. Se ela tem um controle muito forte, ela vai exigir da empresa terceirizada também, porque numa ação trabalhista ela é responsável subsidiária também. Exato. E isso começa a se espalhar por toda a cadeia. Então, hoje já há, sim, um movimento maior, né, em busca da prevenção da quantidade de processos, até mesmo porque, se você fizer um recorte do judiciário brasileiro, você vai ver que 40% dos processos está lá o Estado, né, sendo União, Estado e municípios. O principal, né? O principal polo, um dos principais polos, né? Isso. Bancos, concessionárias de serviço público e entrando aí as telefônicas e todas elas. Isso daqui já pega 48% dos processos do judiciário. Só esses 4 setores. E eles perceberam isso. Bancos estão com campanhas para fazer acordo, para reduzir a quantidade de processos, estão cada vez mais exigindo dos escritórios, né, saídas para reduzir passivo de processo, porque vai chegar num momento aonde o esgotamento daquela via judicial ela vai ser clara. Exatamente. É nesse ponto, e de uma forma indireta, pelo menos, a gente tem em Brasília um debate sobre a regulamentação da profissão de lobby, que em outros países é algo tranquilo, regular, aqui é quase um palavrão, né? Você se assumir como de um grupo de assessoramento, de uma matéria aqui ou outra ali. Como é que você vê essa regulamentação, André? É muito curioso, Arivaldo, essa colocação, e é algo que não é um debate novo aqui no país. Uhum. Isso vem de longe. Mas se você pegar, por exemplo, a regulamentação do lobby é uma recomendação da OCDE. A OCDE, ela recomenda que você regulamente o lobby. Com crachá e tudo, né? Isso, com crachá e tudo. Por quê? Olha só, a representação de interesses, ela existe desde que o mundo é mundo. Se você pegar lá no próprio Congresso, você tem lá a bancada da bala, a bancada da religião, bancada do agronegócio. E o que é isso daí? É a representação de setores sociais. Inclusive foram eleitos com esse discurso. Né? Exatamente. Então, a representação de setores sociais, ela tem que ser exercida dentro dos poderes, seja no Congresso, seja no Executivo, seja no Judiciário também. Agora, qual o problema? Na hora em que você não joga luz para essa relação, você não regulamenta, você deixa, né, você abre a possibilidade para que essa tarefa, para que esse serviço seja feito, né, na calada da noite, na escuridão. Exatamente. E nem sempre os bastidores são o melhor lugar para se tratar de negócio, né? Exatamente. Então você pega, por exemplo, os Estados Unidos já tem regulamentação para isso. A Alemanha tem regulamentação, aqui na América do Sul, Chile tem regulamentação. Vai chegar ao Brasil? Eu acredito que sim, Na hora que você, por exemplo, coloca lá, olha, nós vamos regulamentar. Para você exercer a função de lobista, você tem que participar de um cadastro X, você vai lá, se cadastra. Todas as reuniões que você participar com os entes, né, ou com os poderes constituídos, ela tem que ser colocada na agenda pública. Documentada, exatamente, para todo mundo saber. Se você não fizer isso e eventualmente alguém descobrir, além de você ser punido, você não vai poder mais exercer a profissão. Na hora que a gente faz isso, a gente começa a dar transparência. E afasta, né, muita gente também. Né? Isso, e começa a dar transparência para a atuação. Entendi. Né? Porque a representação, como eu disse, a representação de interesses sociais, ela vai existir como ela sempre existiu. Por linhas tortas ou não. Né? Exatamente.
o ideal é que a gente consiga trazer luz e fazer isso de forma clara. Muito bem, ficou bastante claro, inclusive, e é um tema muito fascinante que ainda vai render muita discussão. Doutor Andrei, vamos fazer mais um intervalo, tá bom? Pois Eu gostaria que o senhor repetisse suas redes sociais. @Andrei Aguiar, Instagram e LinkedIn. Muito bem. Daqui a pouco estaremos com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje com o convidado Andrei Aguiar. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, aqui ao meu lado está Andrei Aguiar, o nosso convidado de hoje. Ele é advogado, você tem umas 3 especializações, tem mestrado e está no doutorado justamente lá em Brasília, é isso? Exato, exatamente. E presidente da Associação Brasileira de Advogados. Como está a entidade, Andrei? Bom, a entidade ela vem crescendo muito, né, a nível nacional, né, especialmente no mundo acadêmico e na busca por auxiliar os jovens advogados nesse ingresso no mercado, que é um mercado. Hoje a gente tem mais de 1.200.000 advogados no país, né, que é algo absolutamente fora de comparação com qualquer outro lugar do mundo, né, e a gente sente muita necessidade desse auxílio à classe e temos desenvolvido a nível nacional grandes eventos, fizemos inclusive eventos em Lisboa também, para tentar estabelecer esse intercâmbio, levar advogados aqui para entender como funciona, né, a logística da advocacia na Europa. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, para buscar auxiliar colegas na qualificação profissional e também nessa preparação mais prática para o mercado. Quando você fala Europa a partir de Portugal, está falando também da União Europeia, que é outra coisa, já que estamos falando de relacionamentos comerciais entre países, leis comuns a um continente inteiro, é mais ou menos isso? Assim, a gente tem algumas diferenças na Europa, na cultura jurídica, né? Por exemplo, se você pegar Roma, a gente foi lá numa missão internacional para Roma, lá e lá dentro da Itália, de uma forma geral, a gente encontra mais ou menos os mesmos problemas que a gente tem aqui. A gente tem sofreu uma influência muito grande do direito romano. Sim. E quando você senta para conversar lá, você percebe as queixas referentes à quantidade excessiva de processos no judiciário, o excesso de recursos, a demora na análise de processo. Então é algo muito semelhante ao que a gente vivencia aqui, as nossas angústias aqui. Já quando você passa a ver mais aquela cultura da Inglaterra, até na França, a gente esteve também em Paris, tentando perceber como é a realidade lá daquele país. Eles não acreditam na quantidade de processos que a gente tem aqui. É algo completamente fora da realidade deles. Com essa quantidade de advogados, né? A quantidade de advogados nem se discute, mas ele imaginar que uma empresa tenha 100.000 processos, isso absolutamente não entra na cabeça deles. Porque eles têm uma cultura mais para a solução de conflitos de forma extrajudicial. De mediação. Utiliza lá a mediação, ou a negociação, conciliação, ou até a arbitragem. Né? O judiciário é meio que o último caso. Então, dentro da Europa, há algumas diferenças culturais. Mas, de um modo geral, né, você consegue encontrar pontos, né, semelhantes e até experiências positivas para a gente trazer para cá. Portugal, por exemplo, ele tem uma arbitragem na área tributária que funciona muito bem lá. Vários centros arbitrais que conseguiram desafogar significativamente o poder judiciário
e que funcionam como se fosse a primeira instância aqui do Brasil perfeitamente. Né? Então, existem experiências lá que também enfrentaram as mesmas dificuldades da gente quanto à questão cultural para levar para a arbitragem, mas que hoje ultrapassaram isso através da modificação legislativa. Exatamente. Quando o senhor falou aí rapidamente da experiência na Itália, é impossível não fazer o link entre a Operação Mãos Limpas, né, e a Operação Lava Jato, que fica aí, já está nos livros, né, da história jurídica ocidental, né? Agora, tratando especificamente de outro aspecto, que é a arbitragem, né? Quando o senhor fala aí da justiça trabalhista na França, foi isso? Tributária em Portugal. Isso nos diz o quê? Que a gente precisa andar numa velocidade diferente aqui nas arbitragens, nas mediações, porque a gente ainda tem a cabeça do processo, não propriamente de outros estágios antes de se chegar ao processo, né? Antes de tratar desse ponto, que eu sou particularmente fã e um grande defensor da arbitragem, mas só a curiosidade, você falaste da Operação Mãos Limpas, e a gente teve com o secretário-geral da Suprema Corte lá em Roma. E quando a gente conversava com ele, naturalmente surgiu inevitável, a questão, né, da Operação Mãos Limpas, né, e o comparativo com a Lava Jato. E os desdobramentos também, né? Rapaz, é um negócio assim que espelha demais, né? E as críticas à operação é basicamente igual ao que a gente está vendo aqui das críticas à Lava Jato. A reação também no setor empresarial. A reação e a análise posterior dos fatos que aconteceram, dos excessos, também é muito assemelhada ao que a gente viveu aqui. E eles têm conhecimento disso também, do que aconteceu aqui, da reação, dos excessos, do que aconteceu, tudo. A gente está assistindo história ao vivo, né? Exatamente, exatamente. Agora, retornando para a questão da arbitragem, olha só, Erivaldo, a gente tem aqui, por ano, em torno de 420 arbitragens, que é algo ínfimo, absolutamente ínfimo, né? Quando a gente já tem possibilidade normativa, por exemplo, de utilizar a arbitragem para a resolução de questões de contratos com o poder público. A gente já pode tratar disso para reequilíbrio econômico-financeiro, para discussões contratuais, né? E a gente não utiliza isso. Veja, o grande indutor, o grande cliente da justiça é o poder público. É o poder público. Então, enquanto a gente não tiver uma ação do poder público para induzir o direcionamento dessas demandas para outra porta, que não a porta do judiciário, a gente ainda vai ter muita dificuldade. Agora, qual é a chave que precisa ser virada? É o legislador para fazer leis que abarquem, que alberguem essa cultura nova? Também, mas assim, a gente já tem lei que permite a utilização da arbitragem, né, nessas questões, por exemplo, que eu tratei. Para a questão tributária, precisa regulamentar sim, mas para outras questões já existem. Qual é o grande problema? Que não se achou ainda, né, ou melhor, a solução eu até tenho uma sugestão, mas não se implementou ainda uma fórmula onde o poder público confie na Câmara de Arbitragem. Entendi. E aí, por conta disso, você não consegue evoluir. Mas veja só, se o poder público, por exemplo, lançar um edital de credenciamento e estabelecer lá quais são os requisitos que ele acha importante para ele confiar numa Câmara de Arbitragem. Diz, tem que ter tantos anos de funcionamento, tem que ter pessoas com currículo X, não pode ser A, B ou C. Enfim, ele estabeleça lá os requisitos que ele acha necessário para ele poder confiar numa Câmara de Arbitragem. E as câmaras de arbitragem que preencherem esses requisitos se credenciam junto à Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo. A partir desse momento, ficaria uma situação confortável para ele redirecionar todas essas demandas para uma Câmara de Arbitragem. Então, eu acho que esse tema ainda é pouco explorado. Enquanto não tiver uma mudança de cultura dos gestores públicos, acho que o Congresso pode ajudar, mas com o que a gente tem hoje, já poderia ter essa mudança de cultura dos gestores públicos
para que a gente direcionasse essa grande gama de processos para a arbitragem. Entendi. Agora, Andrei, isso mexe com o chamado advogado público de carreira, que já está lá na instituição, no governo, e uma vez muita arbitragem, a função dele fica esvaziada, haverá menos concurso. Isso é afetado diretamente? Não, ele vai continuar trabalhando da mesma forma. Ele só não vai trabalhar no judiciário e vai trabalhar defendendo o Estado numa Câmara Arbitral. Nas questões, nas próprias causas, né? Isso. O conflito, ele vai continuar existindo. A questão é como que você trabalha esse conflito. Entendi. Agora, Andrei, quando se fala em arbitragem, se fala em uma negociação flexível, simples, de rápida conclusão, etc. Mas aí vem aquela imagem, né? Nós dois estamos aqui numa arbitragem. A minha causa vale 1 milhão. Você disse para mim o seguinte: Erivaldo, está aqui 50 mil reais ou entre na justiça. Ou seja, existe isso, essa negociação em que o valor baixo, mas de rápida execução, pode substituir um processo longo, embora uma causa muito de muito vulto financeiro, porque às vezes a arbitragem ela não funciona por conta desses entraves de negociação de valores, né? Assim, dentro dos métodos concêntricos... Faz sentido essa imagem? Dentro dos métodos, né, extrajudiciais de resolução de conflitos, a arbitragem ela já é um pouco diferente disso. As partes elegem um árbitro que vai ser o juiz da causa. Qual é a vantagem de você utilizar a arbitragem? Que o processo, normalmente, ele tramita mais rápido e que os árbitros, né, você pode cobrar uma especialização dele maior para determinado tema. Então, de fato, você vai ter uma pessoa que vai julgar. Não é um juiz do Poder Judiciário, mas você vai ter uma pessoa que vai julgar. Que vai arbitrar o valor, inclusive. Inclusive isso. E a decisão do árbitro, ela se equipara a uma sentença judicial para todos os fins. Entendi. Inclusive, você pega essa decisão e você executa na justiça da mesma forma. Tem o mesmo efeito, né? Exatamente. Então, acho que esse problema aí, ele fica um pouco solucionado. Mas ainda que fosse dessa forma, por exemplo, numa conciliação, né? Claro que isso pode vir a acontecer, não tenha dúvida quanto a isso. Mas eu acho que grande parte das questões, em se ponderando o risco, o pagamento de sucumbência, mais custa, todas as despesas que o Estado vai ter, além de ter que designar uma pessoa para ficar acompanhando aquele processo durante 10 anos, né, acho que tudo isso ponderado pode fazer com que o Estado chegue a questões mais críveis. Exatamente. Como acontece, por exemplo, na desapropriação. Quando o Estado vai fazer a desapropriação por interesse público, ela tem que negociar valor. Exatamente. Mas só reforçando essa imagem que o poder público pode dizer, assim, repetindo, né? Você quer 50 mil agora ou 1 milhão daqui a 15 anos? E aí, quando ele ganha daqui a 15 anos, já noutra geração, vai para o precatório, que é um buraco negro, né? Ou seja, é o tipo da negociação em que, se a arbitragem não tiver ali um senso de equilíbrio, vai ser uma justiça injusta, né? Você perceba que, por exemplo, financiamentos advindos do Banco Mundial, ele exige que conste no edital que qualquer divergência decorrente daquela licitação seja resolvida pela arbitragem. Fora seja lá, né? Então, quando vem recurso do Banco Mundial, BID, tudo, aí sim, o poder público coloca lá no edital que vai ser resolvido por arbitragem. Entendi. Então, é muito, né, com a obrigação de ter que fazer que ele passa a fazer, e não uma mudança cultural. Perfeito, é uma informação muito, muito relevante. Andrei, no outro aspecto, você é especialista também em direito trabalhista. O mundo do trabalho está mudando, talvez até mais do que o próprio mundo dos negócios, etc. E nós temos aqui uma das justiças especiais, que é a Justiça do Trabalho, com TST, etc. Há críticos de que assim, não deveria existir uma estrutura específica, né, da Justiça do Trabalho. Essa crítica tem fundamento, porque em muitos países não há a figura da Justiça do Trabalho, né?
Eu acho essa crítica, Erivaldo, bastante infundada por alguns motivos, né? Primeiro, se você pegar a Justiça do Trabalho e comparar com a Justiça Comum, sem qualquer demérito à Justiça Comum, mas a Justiça do Trabalho ela funciona 1000 vezes melhor. O processo anda mais rápido, o atendimento é outro, a produtividade é outra. Se você pegar na Justiça do Trabalho agora, nesse momento, tem um juiz fazendo lá, no mínimo, 8 audiências no dia. Se você for para a Justiça Comum, é difícil você achar, se é que você vai conseguir achar, um juiz que faça 8 audiências no dia. Então a produtividade é diferente. É completamente distinta. E tem outra coisa que a gente precisa entender, né? A gente estava essa semana, por exemplo, debatendo na segunda-feira, lá no IDP, que praticamente não existia no mundo justiça eleitoral. O único canto que existia uma justiça eleitoral era no Brasil. De fato, poucos locais têm. O México tem, por exemplo, né? Normalmente tem um conselho que cuida das eleições, né? Para contabilizar os votos, para organizar a eleição. É um conselho eleitoral, né? Não uma estrutura de justiça como a gente tem aqui. Mas você já pensou, né, em momentos difíceis como a gente passou, como seria, na ausência de uma justiça eleitoral, você transferir todas essas demandas para a justiça comum, com todas as dificuldades que a justiça comum tem? Então, acho que a especialização da justiça eleitoral aqui no nosso país, diante da nossa realidade, ela acabou se tornando um pilar para a democracia. Entendi. Pessoas especializadas naquele tema, que trabalham só com aquilo e que mostra que a base de uma democracia é a eleição, é o voto livre. E se não tiver ninguém especializado para tratar daquilo, a nossa democracia ela passa a estar em risco. Então, essa questão aí da comparação, acho que a comparação com outros países, ela é importante quando você considera também todos os aspectos culturais, né, a situação em que o país vive, para você poder estabelecer essas comparações. Muito bem, Andrei Aguiar. Gostei demais do papo. É sempre bacana conversar com você, quer aqui na TV, quer pelo Zap, pessoalmente. É uma cabeça privilegiada e a gente tem aqui a satisfação de tê-lo com a gente. As suas rápidas despedidas por hoje, né? Apareça outras vezes, tá bom? Uma alegria, o Erivaldo, estar aqui novamente, né? É sempre um prazer retornar à TV Otimista, como eu disse, uma audiência extremamente qualificada, fruto de muito trabalho de vocês, e estamos à disposição para o que precisar. Estamos sempre com a porta aberta para poder sentar e ter esse papo agradável com você. Legal, muito obrigado mais uma vez, boa sorte na caminhada. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Muito obrigado.